Abra sua Bíblia, 1 João capítulo 4, a partir do versículo de número 7. 1 João 4, 7. A nossa chamada é para amarmos. Amar, e a essência de Deus é amor. Deus é amor. Diga, Deus é amor. Vamos ler este texto. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de quem? Diga, o amor é de Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Diga, Deus é amor. Deus não é a igreja aqui ao lado. A igreja aqui é Deus é amor. Mas Deus é amor. Amém? Extraordinário. Deus é amor. E as cores deles é a cor do arco-íris. Isso há 50, 60 anos atrás. Ele fundou essa igreja em 1962, se eu não me engano. Eu tinha acabado de nascer. E a logomarca deles é o arco-íris, o Deus do arco-íris. Diga, o Deus do arco-íris. Outro dia esteve conosco o pastor Johnny. E o livro dele é o Deus do arco-íris. Extraordinário, não é não? Digo, Deus do arco-íris. Algumas pessoas têm na mente que o arco-íris simplesmente é o símbolo do LGBT. Mas o arco-íris representa a aliança entre Deus e o homem. Enquanto a terra existir, nós vamos ver a marca do arco-íris, que representa o amor de Deus. E nós vamos ser ampliados no entendimento, para entendermos e compreendermos este amor. E não apenas entendermos e compreendermos este amor, mas vivermos a plenitude deste amor. Diga, Deus é amor. Nisto, versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus está em nós, e é aperfeiçoado o amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Diga, Deus é amor. Quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Versículo 18. No amor não há medo. No amor não há o quê? Diga, medo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Diga, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A terra, ela não tem luz própria. Nós desfrutamos da luz que vem do sol. A lua, ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Nós não temos amor em nós mesmos, mas é o amor de Deus que se revela a nós, em nós e através de nós. Nós de nós mesmos seríamos incapazes de produzir amor, mas podemos viver a plenitude do amor, porque Deus habita em nós. Deus é amor.
E o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. A expressão do amor de Deus não se deu por palavras ou por poemas. O apóstolo Paulo, ele compõe uma das poesias mais lindas que fala a respeito do amor, na sua essência, que está em 1 Coríntios capítulo 13. Hoje, não apenas citado em versos, mas também em música, cantado. E é uma expressão extraordinária do que é o amor. E o amor não é simplesmente palavras. O amor, ele se manifesta e se expressa através de uma atitude. João, ele escreve um dos evangelhos, o evangelho de João, e no capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e o resultado deste amor é a vida eterna àqueles que creem. Olha que extraordinário. O resultado do amor de Deus expresso em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, é a vida eterna àqueles que nele creem. Você pode entender isso? O resultado do amor de Deus expresso através de Jesus Cristo na cruz do Calvário é a vida eterna àqueles que creem. Aquele que crê terá a vida eterna. Esta expressão e este versículo, esse versículo, ele é tão extraordinário que Lutero o chama de a miniatura do Evangelho. A miniatura do Evangelho. Eu creio que se tivéssemos apenas este versículo, falando a respeito do amor de Deus, seria suficiente para produzir em nós, não apenas o entendimento e a compreensão, mas o poder deste amor revelado nele, que é a vida eterna. Diga, a vida eterna. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus, ele é amor. Prestem atenção e ouçam. Nós temos a nossa formatação de pensamentos e conceitos religiosos. Jesus, a expressão do amor de Deus, é enviado à terra para cumprir uma missão de resgate. Ele não vai ser bem visto pelos religiosos dos seus dias. Por quê? Porque Jesus, ele se torna amigo dos pecadores. Jesus, ele é chamado de amigo não dos pescadores, dos pecadores. Jesus, ele é chamado pelos escribas, pelos fariseus, por aqueles que estavam embrenhados no sistema religioso, de amigo de pecadores. Por quê? Porque Jesus, ele ousa ir à casa de Levi. Porque Jesus, ele ousa ir à casa de Zaqueu. Na concepção do religioso, na sua prática religiosa, algumas pessoas, elas são dignas da presença de Jesus, e outras não são tão dignas assim. Então nós selecionamos as pessoas, na nossa concepção, de quais delas são dignas de ter a presença de Jesus na sua casa. Mas quando o amor de Deus é derramado em nossos corações, e as cadeias da religiosidade são quebradas em nós, nós nos abrimos para alcançarmos os pecadores. Estou precisando pescar, né, Ana? Levi, na concepção de publicanos e fariseus religiosos, não era digno de um sacerdote como Jesus entrar na casa dele. Mas Jesus vai à casa de Levi. Levi estava na coletoria. Jesus, ele vai à casa de Zaqueu, ele diz: hoje me convém pousar na sua casa. Isso era abominável diante dos olhos dos religiosos. A Bíblia fala a respeito de uma mulher chamada mulher samaritana, no capítulo 4 de João. Esta mulher, ela vai ao poço de Jacó tirar água,
num horário impróprio para se tirar água, porque ela era considerada uma mulher pecadora. E Jesus, sabendo que aquela mulher ia àquele horário tirar água, Jesus espera aquela mulher lá naquele poço chamado Poço de Jacó. E aquela mulher vai ter um encontro com Jesus. E Jesus é tão extraordinário e tão estratégico, porque os discípulos de Jesus, eles vêm dessa concepção religiosa que era o judaísmo. E quando eles saem para comprar pão, Jesus tem um encontro com a mulher, e quando eles voltam, eles veem Jesus com aquela mulher, conversando e dialogando com a mulher. E aquilo não era concebível a eles, por causa do sistema religioso do qual eles viviam. Mas Jesus alcança aquela mulher. A Bíblia fala a respeito de uma mulher chamada Madalena. Madalena era uma pecadora. E esta mulher tem um encontro com Jesus. Jesus é especialista, porque Ele é a expressão do amor do Pai, em pegar as pessoas mais insignificantes na nossa concepção religiosa e abomináveis aos nossos olhos, e aproximar-se delas e fazer dessas pessoas catalisadoras para a proclamação do amor de Deus. Quando nós olhamos para Saulo, se fosse dos nossos dias, e ele viveu nos dias de Jesus, se Saulo estivesse entre nós, o próprio Saulo, hoje possivelmente ele fazia parte da elite, da tropa de frente de elite, do Hezbollah, da Al-Qaeda, ou uma outra coisa a mais. Mas Jesus, ele vai ao encontro de Saulo. Jesus vai ao encontro de Saulo. O amor de Deus, ele não faz acepção de pessoas. O amor de Deus não faz acepção de pessoas. Ninguém vence trevas com mais trevas, se vence as trevas com a luz. Ninguém vence o ódio a não ser pelo amor. Ninguém vence o ódio com mais ódio. O ódio se vence pelo amor. E o amor de Deus foi derramado dos nossos corações. Jesus, ele está mais interessado naquela pessoa que você acha que não pode fazer parte do nosso meio do que você imagina. Nós selecionamos algumas pessoas na nossa concepção que vai poder fazer parte do nosso círculo de comunhão e de relacionamento como igreja. Mas o olhar de Deus, ele vai além. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Os sãos não precisam de médicos. Que todas as cadeias de concepções religiosas que nos impedem de nos aproximarmos de pessoas e alcançá-las pelo amor de Deus que foi derramado em nós, caia por terra. E que todas as concepções religiosas que nos impedem de relacionamentos e de aproximação sejam vencidas em nós, para que estas pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus e vivam a plenitude do propósito de Deus para elas aqui na terra. Nós fazemos as nossas seleções. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga resgate. Diga resgate. Ouçam. Deus no seu santo trono, na sua santidade, majestade e glória, Ele olhou para a terra e todos haviam se perdido. E Ele, na pessoa bendita de Jesus Cristo, decidiu descer e habitar entre nós, homens imperfeitos, vivendo nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, Ele suportou isso e Ele se fez homem. Nós fomos surpreendidos por esta catástrofe em Brumadinho, e a nação mobilizada e outros países mobilizados para resgatar pelo menos os corpos de parentes e amigos de pessoas que foram soterradas.
Deus, e interessante, algumas pessoas sendo tiradas da lama, animais sendo resgatados. Deus, na sua santidade, majestade e glória, Ele decidiu descer e na cruz assumir a nossa identidade pecaminosa e se fazer pecado no nosso lugar. Essa é a expressão do amor de Deus. Nós selecionamos os ambientes, mas eu quero falar do amor de Deus que entra em todos os ambientes. Nós estivemos numa das viagens, indo a Israel, passamos pelo Egito e no Cairo, nós fomos a uma cidade chamada Cidade do Lixo. Quem esteve nessa viagem? Tem alguém aqui? Clodoilson, mais alguns. A Cidade do Lixo. Depois da Cidade do Lixo, você passando pela Cidade do Lixo, ali há uma igreja, ela é incrustada na rocha. É algo espantoso, extraordinário. Porque no mundo árabe, o que a gente encontra em grande quantidade são as mesquitas. E ali há uma igreja para milhares de pessoas. Mas literalmente aquelas pessoas, elas vivem no lixo, em meio ao lixo. E elas trazem o lixo do Cairo para dentro das suas casas. Não é um lugar fácil de adentrar. É algo terrível, o odor é terrível. E nós adentramos a cidade. Mas nós nos tornamos pessoas onde separamos e marcamos quem nós queremos nos aproximar e muitas vezes até tocar. Mas Jesus, Ele decide entrar em territórios em que os religiosos não adentravam. Por isso que Jesus vai à casa de Levi. Por isso que Jesus vai à casa de Zaqueu. Por isso que Jesus alcança a mulher adúltera. Por isso que Jesus alcança Maria Madalena com 7 espíritos. A gente olha para isso e é engraçado. O camarada está fazendo carinho no cachorro. Quando ela diz, ela tem a doença do carrapato. Então, dependendo de quem você vai conversar, quando a pessoa se identifica, você tem um choque e diz, aí não, esse não. Você já teve a oportunidade de conversar com alguém e a pessoa diz assim, não é que ele foi, diz assim, eu sou um matador de aluguel. Não é que eu fui, eu sou. Estava conversando com o Clodoilson uma vez, falou, olha, o camarada veio, compartilhou e disse, eu sou um matador de aluguel. Falou, acabou a entrevista. Tem câmeras por aqui, dá para segurar a onda? Então, dependendo de como a pessoa se identifica, você se fecha, você se abre. Mas Deus, Ele se abriu mesmo nós tendo a identidade que temos, de homens pecadores, e fomos separados dEle, da glória dEle. Ele se fez homem e assumiu a nossa identidade. Como você vê os pecadores? Como você vê os pecadores? Jesus, Ele viu em Levi o abominável para Israel e os religiosos dos dias, um potencial extraordinário. E ele recebe uma nova identidade em Cristo Jesus, que ele vai se tornar o escritor do primeiro evangelho, Mateus. Olha que extraordinário. O amor de Deus é tão poderoso que quebra em nós as deformidades e nos faz de pessoas pecadoras, pessoas santas. Jesus fez de Maria Madalena, a mulher, dentro do processo de ressurreição, a primeira a compartilhar a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus fez desta mulher, chamada mulher samaritana, uma catalisadora e pregadora do evangelho, que trouxe uma cidade aos pés de Jesus. Jesus, ele fez de um Saulo, um apóstolo Paulo. Essa era a concepção religiosa, separar em guetos. Pedro, mesmo tendo uma caminhada com Jesus,
dentro da sua concepção religiosa, que era o judaísmo, ele entendia que ele não deveria se aproximar de pessoas que não eram do contexto judaico, chamados gentios. O próprio Deus não envia nem anjo. Deus não levanta um profeta para falar com ele, para que ele fosse ampliado no entendimento. O próprio Deus fala com ele. Em Jope ele teve a visão dos lençóis que desciam do céu. E uma vez não foi suficiente para convencê-lo. Uma vez não foi suficiente. Deus precisou falar com ele 3 vezes para quebrar nele esse entendimento de acepção de pessoas. E ele vai à casa de Cornélio. Cornélio, um gentil. E ele diz: vocês sabem que não é lícito a um judeu entrar na casa de um gentil. Por quê? Porque eles estavam formatados nas concepções religiosas, e não era lícito. Mas agora o amor de Deus o alcança, e a revelação chega ao seu coração. Ele vai à casa de Cornélio, e não apenas Cornélio, mas a sua família e os seus amigos foram salvos. Deus quer que entendamos e compreendamos melhor o seu amor, para que não apenas nós e a nossa casa e a nossa família sejam alcançados, mas toda a sociedade seja alcançada por este amor. Você pode dar um aplauso a ele? Toda a sociedade alcançada por este amor. Quando nós olhamos para o filho pródigo, ele se distancia da casa do pai. Ele se distancia da casa do pai. Escute, não importa o quão distante você foi na prática do pecado, o amor de Deus permanece sobre a sua vida, porque Ele é amor, Ele não muda. O filho pródigo, distante da casa do pai, ele gasta a sua herança, ele se envolve com as meretrizes, e quando ele percebeu, quando ele volta em si, já passando necessidades, ele se lembra da casa do pai. E ele disse: voltar-me-ei e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E a Bíblia diz que ele se levantou e ele voltou para a casa do pai. Não importa o quão distante você tenha ido da casa do pai, há um caminho de volta. O arrependimento é o processo pelo qual nós voltamos. E quando ele chega na casa do pai, o pai não diz para ele: sente aí que a gente vai ter uma conversa e eu vou pensar a esse respeito para ver se você vai ser restituído. Nós somos assim. Nós somos assim. Mas Deus há de mudar isso em nós, porque o amor de Deus foi derramado sobre nós, e nós vamos amar como Deus amou, nós vamos servir como Jesus serviu, e nós vamos influenciar como Ele influenciou. O Pai o recebe de braços abertos, Ele é restituído na aliança, Ele recebe uma túnica nova, que é a autoridade de filho, umas sandálias novas. Você não vai viver mais como uma mente de escravo. Na casa do pai você vai viver com a mentalidade de filho. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não produzimos o amor que temos em nós vem de Deus. E o Espírito de Deus foi derramado sobre nós, e o potencial para amar está em nós. O Pai está de braços abertos, e Ele quer mudar a nossa identidade. Não importa como você tenha se chegado a este lugar, não importa com qual identidade você tenha chegado a este lugar, o amor de Deus derramado em nós nos dá uma nova identidade em Cristo Jesus. Um fariseu, ele convidou Jesus para ir à sua casa. É bom ter a presença de Jesus. Um fariseu convidou Jesus para ir à sua casa,
E Jesus vai à casa deste fariseu chamado Simão. Simão prepara uma refeição e recebe Jesus. Mas uma mulher pecadora vem e rouba a cena. Já sentados à mesa, esta mulher pecadora vem se prostra aos pés de Jesus e começa a beijar os pés de Jesus, chorando aos pés de Jesus. Envolveu o seu cabelo aos pés de Jesus e secava os pés de Jesus, lavado pelas suas próprias lágrimas, e beijava. O religioso, ele fica olhando e ele pensa consigo mesmo: se ele fosse quem diz ser profeta, ele saberia quem é esta mulher e jamais permitiria que ela fizesse tal ato. Jesus, conhecendo os pensamentos, se fosse eu, faria diferente. Jesus disse: Simão, eu já ia falar assim: ô seu fariseu, hipócrita. Esse é o meu lado ainda sem o amor. Mas Jesus é tão extraordinário que Jesus o chama pelo nome, porque Jesus é assim. De vez em quando ele chama raça de víboras. Mas Jesus, ele diz: Simão, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Ele falou, acho que ele era carioca o cara. Ele diz: fala, mestre. Fala, mestre. Olha como o cara se refere a Jesus. Fala, mestre. Jesus falou assim: olha, certo credor, ele perdoou a dívida de duas pessoas. Um lhe devia 500 denários e um outro lhe devia 50 denários. Olha só, um lhe devia 500 e outro lhe devia 50. Ele perdoou ambos. Qual você acha que amará mais? Ele diz: olha, tenho para mim que é aquele que foi perdoado mais. Jesus falou: você está certo, é verdade, é isso mesmo. Diz: agora preste atenção, Simão, eu entrei na tua casa e você não me deu água para que eu pudesse lavar os pés. Era costume de que quando alguém chegava na casa de uma outra pessoa, a própria pessoa, alguém viesse e lavasse os pés. Mas nem água ele deu. Eu entrei na tua casa e você não me deu água para que eu pudesse lavar os pés. E esta mulher lavou os meus pés com as suas próprias lágrimas e secou os meus pés com os seus próprios cabelos. Olha isso. Falou: Simão, eu entrei na tua casa e você não me saudou com ósculo santo. Com ósculo é o beijo. Mas esta mulher, ela beija os meus pés. Simão, eu entrei na tua casa, e ele era o religioso. Olha isso, como o religioso tratava Jesus. Eu entrei na tua casa e você não me deu óleo para que eu colocasse sobre a minha cabeça. Você não ungiu a minha cabeça. Também era um costume. E esta mulher ungiu os meus pés e derramou sobre mim este vaso de alabastro, este perfume precioso. Ele confunde a cabeça do fariseu. E Jesus disse para aquela mulher: mulher, vai em paz, perdoados estão os teus pecados. Deus, Ele é amor. A nossa religiosidade, queridos, não impressiona Deus. E não vai impressionar Deus. Que sejamos alcançados pelo entendimento e pela revelação em 2019. Para amarmos mais, servirmos mais e influenciarmos mais. Mas nós só podemos amar mais porque o amor de Deus foi derramado em nós. Porque somos incapazes de produzirmos o amor. Deus é amor. Diga: Deus é amor. Diga mais uma vez: Deus é amor. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Talvez a gente pense assim, mas era para aqueles dias, e a salvação se manifestou lá e foi retido lá.
Mas a salvação continua a se manifestar em toda a face da terra. Em toda a face da terra. Eu e você somos frutos deste amor. Jesus na cruz do Calvário, que é a expressão do amor do Pai, Ele levou sobre si os nossos pecados. Jesus na cruz do Calvário, cumprindo a missão e o desígnio do Pai sobre a vida dele, Ele deu-se a si mesmo e levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades e as nossas maldições. E Ele se fez maldito no meu lugar e no seu lugar, para que a bênção de Abraão chegasse a mim e chegasse até você. Ouça, você é fruto do amor de Deus, revelado através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Marcos Witt, ele é um compositor e um cantor. Ele nasceu no México e ele é filho de americanos. Ele fala que muitos na igreja estão envolvidos com tantas coisas, porfias, contendas, dissensões, enquanto o mundo está perecendo. A Bíblia diz que a criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eu e você, que temos o amor de Deus revelado a nós, podemos alcançar aqueles que estão perdidos, sem fazer acepção de pessoas, e vê-las transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não importa o quão profundo você tenha ido na prática do pecado, há amor suficiente em Deus para perdoar os teus pecados e te purificar de toda injustiça. Olha isso. Não importa o quão profundo você tenha ido na prática do pecado, há amor suficiente em Deus. E preste atenção, pode subir lá, João. Ouçam. É possível que você, quando pecou, peca, e a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não vive pecando. Aquele que nasceu de novo não vive pecando, mas ele peca, ele não vive. O pecado na nossa vida é um acidente, mas há um antídoto para o pecado, e os efeitos do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Todos os temores caem por terra pela presença de Jesus em nós, revelada pelo Pai na cruz do Calvário. Nós o amamos, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Hoje os vínculos e as cadeias que te prendem ao passado podem ser quebrados pelo entendimento, pela revelação e pelo processamento em arrependimento, e você se tornar uma pessoa completamente liberta para viver a plenitude do desígnio, do propósito do Pai aqui nesta terra. Hoje é uma noite de salvação, uma noite de libertação, uma noite de cura. E Deus quer que você saia deste lugar cheio da sua presença, revelado pelo amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Diga, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Cadeias religiosas estão sendo quebradas. E nós vamos alcançar pessoas que outrora nós não pensávamos em alcançar. Nós vamos nos aproximar de pessoas e ganhar os corações das pessoas pela expressão do amor. O verdadeiro amor lança fora todo o medo.